suprimiu também o DPS do neutro, tá? Não há necessidade, no esquema de aterramento TNCS não precisa de DPS para neutro, apenas DPS para proteção de fases. Tá? Então a gente tem as duas fases entrando no disjuntor geral, saiu do disjuntor geral, ela vai seguir para 2 DPS, tá? Então essa primeira fase vai para esse DPS aqui, a segunda fase vai para esse aqui, interliga os dois condutores aqui e liga no barramento de terra. A saída do disjuntor entra no DR, conforme nós já explicamos, né? Primeiro polo aqui para funcionar o botão de teste, saiu daqui para fazer o jampeamento. Então nós temos aqui na sequência exatamente a mesma instalação do exemplo anterior, certo? O que mudou então? Mudou que o neutro vem lá do quadro de medição fazendo a função de PEM, não é mais neutro, ele é o condutor PEM. E a partir desse barramento de terra aqui, o barramento PE, nós saímos com o neutro para a entrada do DR e saímos do DR com o neutro que vai fazer ou seja, todos os neutros desses circuitos todos aqui, tá, pessoal? Por exemplo, neutro do circuito de iluminação, neutro das tomadas, neutro do ar-condicionado, todos os neutros vão ser conectados diretamente a esse barramento de neutro aqui. E todos os terras da nossa instalação vão ser conectados a esse barramento de terra. Ou seja, parece complicado, mas facilita muito você conhecer e entender desses métodos de instalações aí. Bom, aqui nós temos um exemplo muito clássico da nossa região aqui, tá? Nós estamos aqui em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e nossa região trabalha muito com a tensão de fase de 220 e a tensão de linha 380. Ou seja, nós trabalhamos com tensões 220/380. Quando a gente vai instalar um quadro bifásico, você vai ter aqui duas fases, que nem vocês viram no exemplo anterior, o neutro e o terra, exatamente a mesma coisa, o que muda é o valor da tensão. Só que eu fiz algum ajuste aqui, tá? Fiz alguma alteração na minha montagem, poderia ser igual a anterior, esses exemplos que a gente acabou de demonstrar aqui, tá? Poderia estar usando, sem problema nenhum, esse método aqui, usando, por exemplo, um DR tetrapolar, mas eu fiz questão de mudar um pouquinho a minha instalação, para que vocês tenham aí outras opções de instalações também, tá? Então nesse exemplo que eu estou mostrando aqui na tela, nós temos aqui as duas, vamos começar pela proteção, né? Proteção aqui vem direto para o barramento de proteção, o esquema lembra que é TNS, então o terra é terra e o neutro é neutro, tá? E o neutro que entra no quadro, ele está vindo aqui, ó, entrando nesse nosso quadro e está vindo dando essa volta e entra direto no DPS, tá vendo? O neutro de entrada entrou direto no DPS, do DPS, lembra que aqui tem que colocar sempre um terminal duplo, tá, pessoal? Sempre que tem dois condutores aqui, coloque em terminal duplo. E aqui em cima você pode estar colocando o barramento monopolar tipo pente, tá? Bom, aqui nós temos então o neutro entrando no DPS, saiu aqui, ó, veio nesse DR aqui, nós vamos chamar de DR1, tá? De 63 amperes aqui, ó. Então o neutro veio aqui, passou pelo DPS primeiro, mas olha só, ele é jampeado, é como se o fio continuasse, ele liga nesse borne, mas ele continua para cá, o neutro de entrada, tá? Ele entra nesse DR na parte de baixo, nesse DR aqui, ele continua saindo daqui, liga a parte de baixo do DR2 aqui, tá? Nós temos aqui o DR1 e temos aqui o DR2. Então, o neutro de entrada, ele vai ser conectado aqui nesse DPS, tá? Do DPS ele vem ligado nessa entrada desse DR aqui, DR1, e sai do DR1 e entra aqui também na entrada do DR2. Eu também poderia estar pegando uma outra sugestão, porque vocês podem estar vendo, não precisa ir direto lá, tá? Eu achei melhor fazer assim. Achei melhor levar isso aqui direto para o DPS, uma vez que é melhor, mais rápida a atuação do DPS, tá? Mas se você quisesse pegar esse neutro, por exemplo, levar aqui nesse DR, daqui jampeia para cá, e daqui leva para cá, também estaria certo. Também estaria certo. Eu preferi fazer por lá, por questão de segurança, tá? Eu achei melhor. Bom, com relação às fases, tá? As duas fases vêm aqui direto nesse disjuntor geral bipolar, semelhante aos casos anteriores, né? A primeira fase, que é o condutor preto, vai sair para esse DPS aqui, fazendo proteção da primeira fase. A segunda fase vai sair para esse DPS, fazendo a proteção de surto da segunda fase. Jampeia os condutores para cá. Por exemplo, o preto aqui, ó, primeira fase, jampeia e entra nesse primeiro DR aqui. E a segunda fase, jampeia aqui um condutor que leva para a entrada do DR2. Então a gente percebe que tanto o DR1 como o DR2, as entradas de energia são feitas por baixo aqui, tanto esse aqui como esse aqui. As saídas então são por cima, né? Então nós temos aqui, ó, o DR1, nós temos um condutor neutro saindo daqui, liga nesse barramento de neutro do DR1. Está bem identificado aqui como neutro do DR1,
ok? Então, nós temos esse DR1, a saída de fase ligado no barramento tipo pente aqui em cima, né? Então, são disjuntores monopolares para fase, né? Lembrando que a tensão entre a fase e o neutro é 220 volts, claro, né? Então nós temos aqui esse DR número 1, DR bipolar, ele vai estar protegendo todos esses circuitos ao lado dele aqui, tá? E todos os neutros desses circuitos aqui, desse disjuntor, desse aqui, né? Todos os neutros desses circuitos aqui devem ser ligados nesse barramento aqui, ó. Não pode ligar em outro lugar, senão vai dar problema na instalação, tá? Então, esse aqui, todos os neutros dessa instalação aqui, desse DR1, tem que ser ligado aqui. Já o DR número 2 aqui, ó, a gente tem aqui a saída de neutro dele, ó, veja que foi conectado, ele desceu aqui, foi conectado nesse barramento de neutro do DR2 aqui, ó. Ou seja, as fases vão sair para cá, né, vão estar ligadas a esses disjuntores, lembrando que eu posso estar expandindo isso aqui, de acordo com a necessidade, né? E todos os neutros dessa instalação estão ligados aqui. Esse modelo de instalação é muito bom, eu acho bacana esse modelo aqui, ó. Por quê? Porque é comum, tá, pessoal? Todos os dispositivos elétricos, chuveiros, computadores, televisores, ar-condicionado, eles sempre vão ter uma corrente de fuga natural deles, tá? Então, se você tem, por exemplo, assim, a soma dessas correntes de fuga natural, elas podem chegar muito próximo ao valor de atuação do DR, tá? De forma que, de repente, o DR fica desarmando à toa. Quando você coloca um DR só, por exemplo, em casos anteriores, onde eu utilizei lá um DR tetrapolar para proteger as duas fases, tá? Se você fizer dessa forma que eu estou mostrando aqui agora, a soma das correntes de fuga desses disjuntores aqui, desses circuitos aqui, eles vão estar, vai ter importância apenas para esse DR aqui, ó. Ou seja, digamos que a soma dessas correntes aqui seja de 10 mA. Somou todas as correntes de fuga e deu 10. Significa que para chegar no 30 falta só 20. Quer dizer que vai demorar, a pessoa vai ter que levar um choque para desarmar mesmo, mas vai funcionar direitinho. Já aqui de baixo, vamos supor que seja 10 também. Então, se tivesse tudo num DR só, a soma disso aqui daria 20, né? Estaria bem próximo já da atuação do DR, então ficaria meio crítico a instalação. Por isso que eu gosto de separar, tá? Fazendo a separação conforme foi feita aqui, as correntes de fuga desse circuito aqui têm importância para esse DR aqui. Ou seja, estariam normalmente longe do 30 mA, né? Então, essa é uma vantagem de você estar separando, utilizando dois DRs bipolares ao invés de usar apenas um DR tetrapolar conforme os exemplos anteriores ali, tá? Então é só uma sugestão, né, um exemplo que você pode estar usando aí, mas você vai tirar suas próprias conclusões ao longo da tua carreira profissional aí, tá? Bom, pessoal, então aqui nós vimos então um quadro de distribuição de cargas bifásicos 220/380, um esquema de aterramento TNS, com dois DRs bipolares fazendo a proteção de cada fase, ou seja, esse DR aqui protege a primeira fase, né? E o DR de baixo aqui, o DR2, protege a segunda fase. E nós temos aqui diversos circuitos sendo protegidos e monitorados por esse DR1 e que outros diversos circuitos sendo protegidos e monitorados pelo DR2. Importante, esse DR número 1, se você tem dois chuveiros nesse quadro aqui, dois chuveiros, tá? Você vai colocar um chuveiro nessa instalação aqui, um disjuntor desse vai ser para o chuveiro, e o segundo chuveiro no segundo DR, tá? Ah, eu tenho mais uma torneira elétrica, a gente escolhe, coloca no DR1. Ah, eu tenho o ar-condicionado lá mais forte, coloca no DR2. Ou seja, faça um equilíbrio, distribua bem as tuas cargas aqui, tá? Não coloca, por exemplo, os dois chuveiros no primeiro DR aqui, que senão vai dar problema. Vai desarmar teu disjuntor geral aqui, quando os dois chuveiros estiverem tomando banho ao mesmo tempo, sendo utilizados ao mesmo tempo. Ok? No mais, aqui é tudo igual, né, pessoal? Nós temos aqui o barramento tipo pente com as suas proteções, é importante que você observe e atente para isso. Uma outra coisa importante é que todos os barramentos, todos os bornes aqui sejam devidamente utilizados ali, os terminais, para que fique uma instalação melhor. Nós estamos quase terminando essa aula, tá? Que é uma aula muito importante para a montagem de quadros, para você verificar toda a utilização de todos os dispositivos estudados até aqui, ó. E agora nós temos um quadro bem completo aqui, ó. Um quadro bacana, um quadro com bastante recursos, atendendo a norma brasileira NBR 5410. Então nós temos aqui o seguinte, esse quadro é uma entrada trifásica, ele atende as tensões de 127/220, mas não mudaria muito, tá? Se fosse 220/380, o que mudaria talvez se fosse aqui os disjuntores bipolares, que eu estou usando vários aqui,
e que nesse caso, se fosse 220, 380, não seria talvez tão necessário, talvez fosse mais necessário disjuntores tripolares nesse caso, né? Mas que mudaria algumas coisinhas aí, mas não seria nada muito substancial, tá? Mas esse quadro que nós estamos demonstrando e vamos analisar, ele é para entrada trifásica, tensões de fase 127, tensão de linha 220 volts, sistema de aterramento que nós vamos analisar, o TNS. Ele possui 5 circuitos bifásicos 220, que são esses 5 disjuntores aqui, ó, certo? Que eles estão prontos, tá? Preparados, instalados aqui para fazer ligações de circuitos bifásicos 220 volts. Por exemplo, poderia ser 3 chuveiros elétricos aqui, ó, 1, 2, 3 chuveiros, tá? E mais 2 ar-condicionado bifásico, ou aí, dependendo da situação, o que você vai querer na instalação, mas nós temos aqui disponíveis 5 circuitos bifásicos. Poderia até ser expandido, dependendo do tamanho do quadro, né? Claro, aqui só um exemplo. Nós temos na parte de baixo aqui 8 circuitos monofásicos 127 volts, tá? Então, para ligações de circuitos monofásicos 127 volts, nós temos os disjuntores de baixo. Interessante que nós estamos adotando aqui 2 DR tetrapolares, né? O DR1 e o DR2 tetrapolar. Lembrando que esse DR vai proteger esses circuitos aqui, 5 circuitos bifásicos, e o DR de baixo, DR2, vai proteger esses 8 circuitos monofásicos aqui. Como se trata de um esquema de aterramento TNS, nós precisamos de 4 DPS na instalação trifásica, né? Um DPS para cada fase, mais um DPS para o neutro. Vamos agora analisar toda a instalação, como é que ela funciona. Então nós temos aqui o terra, que é o mais fácil, claro, né? O condutor terra que vem lá do QM, ele vai direto para o barramento PE, que é o barramento de terra, barramento de proteção. O neutro, que está vindo lá do QM, entra aqui e vai direto para um barramentozinho de neutro aqui. Só aqui nós estamos usando um recurso diferente, tá? Esses barramentos aqui identificados como R, S, T e NG, isso aqui seria um neutro geral, tá? Você compra no mercado diversos blocos ou diversos, vamos chamar de blocos de distribuição mesmo, tá? Blocos de distribuição ou barramentos de distribuição de fases. Você compra no mercado esse produto aqui, que ele já vem compactado, tá? Então você vai ter lá uma caixinha protegida com uma tampa acrílica, tá? E no interior dessa caixinha tu vai ter lá, por exemplo, 4 barramentos. E esses barramentos vão usar para a primeira fase, para a segunda, para a terceira e para o neutro, conforme nós estamos usando aqui, tá? Então é um dispositivo a mais que nós vamos estar usando na instalação desse quadro aqui. Que seria um bloco de distribuição de fases, tá? Ou barramentos de distribuição de fases, mais conhecido como bloco de distribuição mesmo, certo? Aqui nós temos então as 3 fases. O neutro então entrou direto para cá, né? O neutro do QM veio direto para esse neutro aqui, então esse aqui seria o nosso neutro geral, tá? Nosso neutro de entrada, esse barramento aqui. E as 3 fases que vem lá do QM entrou direto nesse disjuntor geral aqui, ó, tá? Então entrou a primeira fase, segunda, terceira fase, seguindo o padrão de cores nacional, né, que seria preto para a primeira fase, branco ou cinza para a segunda e vermelho para a terceira fase ali. Bom, nós temos aqui a saída, o condutor preto, a primeira fase vai para esse barramento R aqui, a segunda fase vai para o barramento S e a terceira fase vai para o barramento T, certo? Então seria assim, aqui nós temos após o disjuntor geral, a saída do disjuntor geral vai ligado aqui, aqui e aqui. Por que isso? Porque nós temos diversos dispositivos para ligar, e não ficaria muito legal ficar jampeando. Então é interessante ter uns bloquinhos de distribuição para ficar melhor, mais organizado e mais segura a tua instalação elétrica aí. Ok? Então vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Cada DPS de fase, nós temos aqui a primeira fase ligada aqui nesse DPS, a segunda no meio aqui na segunda DPS e a terceira fase nesse terceiro DPS. Pessoal, esse condutor desse DPS aqui vai ligado a esse barramento da primeira fase aqui, tá? Então, quer dizer, uma vez que você saiu com esses fios aqui e ligou aqui, não faz mais nada aqui agora, tá? Então, tu continua para cá. Como cada DPS desse vai ser ligado à saída do disjuntor, e esse disjuntor já está ligado aqui, tu vai pegar um fio daqui e vai puxar para cá. Vai pegar um fio daqui, vai puxar para cá. Na fase T, um vermelho vai puxar, né? Um vermelho aqui, vai puxar para cá. Ou seja, tu fez a ligação das 3 fases nesses 3 DPS aqui. Lembrando que o outro lado é colocado um barramento monopolar, né, do tipo pente. E lembrando também que você precisa colocar um borne aqui, tá? Quando você utiliza um barramento, você vai colocar um condutor para interligar o barramento de proteção. É interessante você utiliza aqui um borne. Também já expliquei e já demonstrei isso em vídeos anteriores para vocês aí. Certo?
Então, aqui seria a saída da proteção, os DPS todos interligados, ligados ao terra, né? Isso aqui é um modo que nós já estudamos lá na aula de DPS, que é o modo de proteção, modo comum, né? Nós temos modo diferencial e modo comum, que nós estamos usando aqui. O mais comum nas instalações elétricas residenciais, prediais, seria o modo comum. Bom, seguindo, nós temos aqui o DR1 e o DR2. No DR1 aqui, ó, na parte de baixo nós utilizamos como entrada, tá, pessoal? Então vamos ver como é que funciona. Essa entrada aqui, esse neutro que está vindo por baixo, ele vai seguir aqui, ó, vai subir e vai vir nesse barramento de neutro de entrada, barramento de neutro geral, tá? Vamos então entender como é que vai funcionar esse barramento de neutro geral. Nós temos aqui a entrada do neutro que vem lá do QM, e nós temos mais 3 condutores ligados nesse barramento, tá? Um deles vai para o DPS de entrada aqui, ó, tá? Um deles aqui vai ligado ao neutro de entrada, está fazendo a proteção de neutro. Sobraram 2, tá? Um desses aqui vai para a entrada do primeiro DR e o outro aqui vai para a entrada do segundo DR. Pronto, pessoal. Entendeu? Então nós temos aqui a entrada, esse barramento de neutro de geral. A entrada do neutro do QM, a saída de um neutro para o DPS de neutro e 2 saídas, um para cada DR. Então um desses fios aqui vai vir aqui e vai entrar no DR aqui e o outro vai vir e vai entrar no DR aqui de baixo aqui. Ok? Bom, o DR1 tem uma saída de neutro aqui, ó. Percebe que ele vem aqui, desce, ele vai rente ao DR aqui, ó. Rente ao DR de baixo e vai ligado nesse barramento de neutro aqui, ó. Certo? Então esse barramento de neutro pertence ao DR1. Todos os neutros dessa instalação aqui, desses 5 circuitos aqui, obrigatoriamente tem que ser ligado nesse barramento de neutro aqui. Senão a coisa não funciona, ok? Então nós vimos a saída do neutro aqui já, então a entrada está sendo tudo por baixo, a saída vai ser por cima, tá? Aqui no DR2 a mesma coisa, ó. O neutro entrou aqui por baixo, saiu aqui em cima, percebe o fio saindo aqui, ó. Ele vai ser conectado nesse barramento de neutro de DR2 aqui, certo? Então, todos os neutros desses circuitos monofásicos, 127 volts, obrigatoriamente os neutros desses circuitos têm que ser ligados nesse barramento de neutro do DR2 aqui, ó. Ok? Bom, no mais nós temos aqui um barramento tripolar, que a gente já mostrou na imagem que seria um barramento tripolar para vocês verem o que é, né? Que seria esse barramento aqui, ó. Faz a interligação de 3 fases, né? Já viu como é que ele funciona. Nós temos aqui um barramento tripolar, onde a primeira fase ela vai sair e a primeira fase vai ser ligada nesse disjuntor bipolar aqui, ó. A segunda fase vai ligado nesse primeiro disjuntor bipolar. E a terceira fase vai ser ligada aqui. O que a gente percebe é o seguinte, ó, há uma distribuição das fases aqui, ó, muito importante, porque vão dar um equilíbrio no nosso circuito. Por exemplo, vamos lá. Bom, mas antes de ver a saída aqui dos caras, vamos ver como é que entra as fases, né, pessoal? Estão na dúvida, como é que vai entrar as 3 fases lá no DR lá? Você está vendo aqui, ó, preto, cinza e vermelho. Esses 3 condutores aqui vão seguir aqui em cima, tá? Preto vai ser conectado no barramento do R aqui, ó, barramento da primeira fase. O cinza vai ser conectado no barramento da segunda fase, na fase S, e o vermelho vai ser conectado na terceira fase, que é a fase T. Como nós temos aqui a identificação por cores, fica fácil você se localizar. Veja que nós temos 1, 2, 3, 4 condutores ligados em cada barramento. Como é que funciona? A gente percebe que a saída do disjuntor geral veio ligado aqui. Então, um condutor de cada um já é disjuntor geral. A gente percebeu que o DPS também vai ter um para cada um. Então nós temos o segundo aqui para o DPS. E nós temos 2 DR. Então nós temos, esse aqui vai para o primeiro DR e aquele lá vai para o segundo DR. Primeiro DR, segundo DR, primeiro DR, segundo DR. Então nós temos aqui que esses 3 condutores aqui vão subir até o barramento, até os blocos de distribuição. Fase R ligado na fase R, fase S ligado na fase S e fase T ligado na fase T. Só isso. Aí eu sigo os cabos aqui, interliga nesse DR aqui. Sai daqui também, interliga na entrada do DR2. Pronto, já entendeu aí como é que funciona as entradas de fase dos nossos DRs, tá? As saídas aqui então, nós temos as 3 fases saindo aqui e havendo uma distribuição. Muito importante, show de bola isso aqui, olha só. Esse primeiro disjuntor aqui, ele está pegando a fase 2 e a fase 3, ó. Perceberam? Então se você tiver ligado um chuveiro nesse disjuntor aqui, ele vai estar utilizando a fase 2 e a fase 3. Veja que pela cor é fácil você ver, ó. O branco e o cinza e o vermelho, que seria a fase 2. Já o segundo disjuntor, ele está pegando a primeira e a segunda fase, certo? Então o segundo disjuntor está pegando a primeira e a segunda.
E o terceiro disjuntor está pegando a primeira e a segunda. Ou seja, nenhuma cor se repete aqui, tá vendo? Ó, tenho aqui, ó, cinza com vermelho, vermelho com preto, preto com cinza. Nesses 3 circuitos aqui, eu fiz um balanceamento na distribuição dos meus circuitos, cara, muito importante. Se está usando os 3 chuveiros ao mesmo tempo, eu vou ter a corrente fluindo por fases separadas, tá? Aqui eu vou ter fase ST, aqui eu vou ter fase TR, né? Fase TR aqui, então aqui seria ST, aqui seria TR e aqui seria RS. Então as correntes estariam fluindo de forma equilibrada, muito bacana esse modelo de instalação aqui. E na sequência aí continua de novo, né? Aqui distribui de novo a fase ST, né? Que seria repetindo a primeira aqui. E na sequência também repetindo a fase TR aqui, que seria o segundo disjuntor. Se tivéssemos mais, ia continuando sempre fazendo aqui um balanceamento e o equilíbrio da distribuição de cargas, o que é muito importante nesses quadros de distribuição. Na parte de baixo a mesma coisa, há o equilíbrio, a distribuição de fase, a gente percebe aqui, ó, foi utilizado o barramento tripolar também, né? E a primeira fase aqui, ela entra nesse disjuntor aqui, segue até esse outro disjuntor, então nós temos a primeira fase alimentando apenas 2 disjuntores aqui. A segunda fase segue para o segundo disjuntor aqui, e segue para cá e para cá, então a segunda fase está alimentando 3 disjuntores aqui. E a terceira fase aqui, o vermelho, né, estaria alimentando esse primeiro disjuntor, esse aqui e aquele lá. Ou seja, apenas a primeira fase está alimentando 2 disjuntores. Agora é claro que esse quadrinho eu montei com esse número de disjuntores. Se você tiver a possibilidade de expandir isso aqui e precisar, você pode estar expandindo o número de disjuntores aqui e aumentando esse barramento também aqui, de acordo com a necessidade que você precisar lá. E outra coisa importante, ó, que o barramento, como se trata aqui de 3 fases, eu já tenho a fase chegando no primeiro borne aqui, ao lado do neutro, então não há necessidade de fazer jumper nenhum, uma vez que o botão de teste já tem fase ali, e ele vai funcionar corretamente conforme pede ali a norma técnica. Beleza, pessoal? Então tá aqui os DPS, DR1, DR2 e o modelo de um quadro trifásico.